Olá, queridos, sejam muito mais uma vez bem-vindos ao canal e sejam muito mais uma vez bem-vindos à nossa playlist do PEC. Essa playlist que foi criada para compartilhar o conteúdo ministrado na nossa congregação ali no Amapá. O conteúdo desses programas de educação cristã continuada fazem parte de um trabalho conjunto com campanhas de oração. Para esse ano de 2021, nós nos propusemos a estar empenhados aí com 6 campanhas de oração, onde cada uma dessas campanhas tem um tema específico e tem o objetivo de direcionar a nossa oração e nosso desenvolvimento como igreja local, para que nós nos desenvolvamos como uma comunidade cristã e uma comunidade cristã que tenha uma visão muito bem definida, uma missão muito bem estabelecida e atividades e ações que sejam coerentes a todo esse direcionamento, esse planejamento. Então, as nossas campanhas de oração têm essa finalidade de permitir que nós caminhemos por esse trajeto de desenvolvimento, e os programas de educação cristã, eles se alinham a essas campanhas de oração, porque se por um lado nós oramos, buscamos e conscientizamos todo um trabalho de culto, de oração e de ministrações, por outro nós trabalhamos um aprofundamento nas escrituras e no conhecimento bíblico, histórico e cultural e sociocultural, fazendo com que assim esses 2 pilares sejam muito bem utilizados pela nossa congregação, a fim de que em Deus nós logremos êxito com todo esse trabalho e possamos ver essa bênção que é a nossa congregação de uma igreja local se tornar cada vez o mais próximo possível de uma comunidade cristã, à semelhança da igreja primitiva, à semelhança da intenção e da criação, a fundação da igreja de Jesus Cristo, conforme era o objetivo dele, revelar essa igreja segundo o Pai. Então, no programa de educação cristã continuada, nós já tivemos uma edição, mas nós teremos 3 edições, então faltam mais 2. Cada uma dessas edições está ligada a 2 das campanhas de oração, tá? Então, só para lembrar aqui, as 2 primeiras campanhas de oração foram de santificação, renovo, revestimento e capacitação, e a primeira edição do programa de educação cristã trabalhou o tema Ministério da Reconciliação, o fim da iniquidade. Nós então iniciamos a 3ª campanha de oração, tratando da questão do testemunho e crescimento, e já entramos na 4ª campanha de oração, tratando da questão do discipulado e desenvolvimento. Então, para alinhar o nosso programa de estudo a essas 2 campanhas de oração, nós então nos propusemos a trabalhar agora nas próximas 7 lições, que serão ministradas em domingos alternados, o tema Filipenses, uma comunidade cristã exemplar. Essa 2ª edição tem sido ministrada na congregação pelo nosso irmão presbítero Silas, e nós aqui no canal do YouTube, no grupo fechado da congregação do Amapá, estaremos apresentando um resumo do que é ministrado na congregação pelo nosso irmão, o presbítero Silas. Tá ok? Então, uma lição já foi ministrada, que foi a lição introdutória. Faltam ainda mais 6 lições. E hoje, nesse pequeno podcast, nesse áudio, eu estarei compartilhando um resumo da introdução, da aula introdutória, a aula de número 1, dessa 2ª edição sob este tema. Antes de nós entrarmos na introdução, é importante dizer por que nós escolhemos essa carta para aplicar essas 7 lições dessa 2ª edição do programa. A comunidade
dos Filipenses traz grandes ensinamentos para a nossa época, para a igreja da nossa época, para a igreja em toda a sua época, mas em particular para a nossa, e principalmente para a nossa congregação, que tem esse objetivo de desenvolver-se como uma comunidade cristã, a exemplo da igreja primitiva, a exemplo dos ensinamentos de Jesus, o máximo de uma igreja pura e sincera e alinhada com os propósitos de Deus para a mesma. Então, a relação que existia entre o ministério do apóstolo Paulo e a comunidade dos filipenses trazem grandes ensinamentos para a nossa igreja, para a igreja atual, mas em particular para a nossa igreja local, que tem esse objetivo de se desenvolver como uma comunidade cristã muito mais alinhada às suas origens, tá? Por isso nós escolhemos essa carta e esse contexto para trazer ensinamentos aí em 7 semanas visando esse objetivo, tá ok? Antes de nós falarmos aqui, fazemos essa introdução à Epístola aos Filipenses, é importante nós abordarmos a questão da carta, né? É uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para uma comunidade, a comunidade dos Filipenses. E eu queria falar com cada um de vocês a respeito desse instrumento de comunicação muito antigo e que nessa época foi utilizada e de uma maneira bem diferente hoje em dia continua sendo. As cartas eram, assim como sempre tem sido, o meio de comunicação mais utilizado para correspondências, né, oficiais, familiares e de qualquer outro tipo de natureza. As cartas eram documentos muito importantes, principalmente nessa época do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, em que não existia nenhum tipo de tecnologia como a que nós temos hoje em dia. Então as pessoas se comunicavam à distância por meio delas. As cartas elas eram documentos redigidos por profissionais chamados escribas, e eles tinham toda uma preparação para elaborar essas cartas, preparar essas cartas e torná-las completamente habilitadas a serem enviadas de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra. Lembrando que somente o governo da época romano é que dispunha de serviço de correspondência. Todas as pessoas que quisessem se comunicar por intermédio de cartas precisariam se aproveitar de alguém que estivesse viajando para levá-las. Havia uma certa flexibilidade já nessa época para que pessoas que não fossem necessariamente escribas ou profissionais literários, elas também pudessem redigir essas cartas. Para isso existia um padrão de escrita, um padrão literário para a criação de uma carta em que se passaria algum tipo de comunicação. Geralmente a estrutura dessas cartas eram as seguintes: a carta trazia a apresentação do remetente, quem estava enviando a mensagem, em seguida a apresentação do destinatário. O remetente era quem enviava, o destinatário era a quem a carta estava sendo enviada. E logo após a apresentação do remetente e do destinatário, era-se feito algum voto, um desejo, uma intenção, que dentro do contexto romano, na época, era saúde, tá? Logo após, vinha todo o desenvolvimento do assunto e, para encerrar a carta, havia saudações e votos finais. Tá ok? Então essa era a estrutura de uma carta na época do Império Romano, na época do período da Igreja, e assim as pessoas se correspondiam. Isso não foi diferente com relação aos nossos irmãos da Igreja primitiva. Assim foi composta a maior parte
do conteúdo do Novo Testamento. Há, por exemplo, já no livro de Atos dos Apóstolos, uma correspondência sendo enviada em relação à tratativa da prisão e do julgamento do próprio apóstolo Paulo. Esse é um exemplo de uma carta que foi escrita. Então, do Novo Testamento, do que nós temos hoje como Novo Testamento, os 27 livros que compõem na Bíblia o Novo Testamento, 21 deles são cartas. E dessas 21 cartas, 13 foram redigidas tendo o apóstolo Paulo como o remetente. Então, a carta escrita aos Filipenses é uma das 13 que o apóstolo Paulo escreveu. Claro que a gente tem que ser bem sucinto aqui, então não dá para tecer tantos detalhes em relação a cartas, mas é uma boa reflexão que a gente pode fazer para ver o grande trabalho que dava estabelecer uma comunicação e como de uma maneira tão importante, ficaram registrados esses episódios que hoje servem para nós como grande consolo e conforto. Ok? Então agora a gente segue para a introdução da epístola aos Filipenses, o primeiro e o segundo versículo da epístola. A epístola tem 4 capítulos, né? Lembrando que na época das cartas, as cartas elas eram escritas em texto com letras minúsculas, sem pontos, sem vírgulas, sem divisão por capítulos e sem divisão por versículos. Os textos eram escritos de forma contínua, direta e geralmente todo ele em letras minúsculas, tá? Mas hoje nós já dispomos dessas cartas com uma divisão e uma organização que facilita muito o nosso entendimento e a interpretação do texto para nós acolhermos tudo o que foi passado dentro dessa história que ocorreu há tanto tempo e continua sendo fonte de grande aprendizado e crescimento para a nossa fé. Tá ok? Então vamos lá no primeiro capítulo, né? O que faz parte dessa nossa primeira aula, do resumo dessa primeira aula da segunda edição do programa, epístola escrita ou carta escrita por Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então aqui a gente já vê Paulo apresentando a ele e a Timóteo como os remetentes dessa carta. Um bom ponto aqui para nós observarmos é essa definição que Paulo dá a ele e a Timóteo de servos. Servos tinha duas conotações, né? Que uma era no contexto grego, e a gente vai ver aí daqui a pouco, quando nós falarmos sobre Filipos, que os gregos eles tinham um contexto de escravidão, onde o escravo ele não tinha esse direito sobre a sua vida. Toda a sua vida pertencia a outra pessoa, a quem ele devia total obediência, sem qualquer tipo de crítica ou reclamação. Ele simplesmente era privado do direito sobre a sua vida porque ela pertencia a outra pessoa. Esse era o sentido. E havia um outro sentido, uma conotação que era do contexto judaico ou hebreu, que servo era aquele que era servo de Deus. Ele dedicava a sua vida a Deus, era um homem de Deus. Então aqui Paulo apresenta a ele e a Timóteo como servos de Jesus Cristo. Cremos nós que ele faz essa apresentação e essa consideração levando em conta esses dois sentidos, porque eles não eram donos de si mesmos, mas eles pertenciam a outro, e esse outro que eles pertenciam era a Jesus Cristo, e por isso eles eram homens de Deus, porque eles eram separados para viver não mais para eles, mas para Deus, tá ok? E aqui eles se apresentam como remetentes, e eles então continuam no versículo apresentando agora os destinatários. Continuação do versículo.
a todos os santos em Cristo Jesus. Esse todos os santos, a gente precisa entender que santo aqui não é nesse entendimento cristão católico, onde há uma figura que realiza grandes efeitos e grandes milagres, e ela acaba sendo diferenciada das demais por conta dos seus feitos, e ela então é venerada, canonizada e é tida como uma pessoa perfeita e especial. Não, aqui santo é uma denominação para todos os cristãos, porque eles foram separados para Deus em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Então o fato de, mesmo com defeito, mesmo sendo pecadores, mesmo em fase de aperfeiçoamento, de aprendizado, de crescimento, aqueles que abandonam a vida da prática do pecado e passam a viver para Deus pela fé em Jesus Cristo, na dependência do Espírito Santo, são considerados santos. E aqui Paulo deixa isso bem claro: a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Tá ok? Então aqui a gente precisa dar essa parada para poder falar sobre a cidade de Filipos e entender um pouco mais quem eram esses irmãos e o local onde eles residiam e como se encontra Paulo e os seus companheiros com essa cidade. E o Evangelho se dá lá, segundo o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Então, primeiro nós vamos falar um pouco sobre essa cidade e logo após falar sobre como se deu esse encontro, para que então nós possamos prosseguir com a relação entre a igreja e o apóstolo Paulo. Bom, queridos, a cidade da Macedônia, ao norte da Grécia, localizada a cerca de 16 quilômetros de Neápolis, no Mar Egeu, é a cidade onde foi formada essa região, então chamada de Filipos. O povoado original dessa cidade da Grécia, ao norte da Grécia, era chamado Crênides, mas em 356 a.C., o nome dessa cidade, Macedônia, foi mudada por Filipe, rei da Macedônia, na época aí de 359 a 333 a.C. O pai de Alexandre o Grande fez essa mudança, esse rei Filipe. Quando a cidade aumentou com muitos novos habitantes e construções, ele então teve esse ato de reinaugurar a cidade com o seu nome e começou então uma grande relação entre Roma e essa cidade, que passou a ser uma grande referência, uma grande metrópole, um grande ponto comercial e político com muitos privilégios. Tá? O primeiro imperador de Roma, Augusto, fez de Filipos colônia romana e assim concedeu a ela muitas vantagens em relação à maioria das demais cidades do Império Romano. Os cidadãos de Filipos, a antiga cidade de Macedônia, desse povoado chamado Crênides, agora passando-se a chamar-se filipenses, porque eram de Filipos, eles tinham um governo autônomo. Eles eram isentos de impostos e também eram tratados de maneira que os habitantes da própria Itália eram tratados. O orgulho que os filipenses sentiam da sua cidade pode ser visto lá no livro de Atos, no capítulo 16, versículos 20 e 21, e também em parte da terminologia que é usada por Paulo em suas cartas, por exemplo, Filipenses 1:27 e também 3:20. A Via Ignácia, a principal estrada entre a Ásia e o Ocidente, passava por Filipos, bem perto do fórum da cidade. A escolha que Paulo fez de Filipos como local do seu ministério lança a luz sobre a sua estratégia de evangelização.
A igreja de Filipos foi fundada no decurso da segunda viagem missionária de Paulo, quando ele passa ali por Filipos, e Filipos passa a ser a primeira cidade europeia na qual ele pregou. Perto da cidade passava o rio Gândites, o atual Angites, onde, segundo parece, a pequena população judaica de Filipos se congregava para a oração. No entanto, a nova igreja não esqueceu do seu fundador, pois enviou ofertas a Paulo em várias ocasiões. Por isso, Paulo fez outra visita a Filipos, possivelmente uma terceira, na terceira viagem missionária. Então vamos dar uma olhadinha agora no livro de Atos e ver como é que se deu esse encontro do apóstolo com essa comunidade, com esse povoado de Filipos, e como se estabeleceu essa relação antes de nós entrarmos na questão do envio da carta e da importância dela. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo teve a companhia de Silas e de Timóteo, e depois de eles terem passado aí pela Síria, pela Sicília, confirmando as igrejas, eles também chegaram a Derbe e Listra e ficaram ali com Timóteo, filho de uma judia que era crente de pai grego. Então eles começaram a dar bom testemunho aos que estavam em Listra e Icônio, e eles foram seguindo ali por toda aquela segunda viagem missionária, demonstrando a sua fé. Passaram por Frígia e também pela Galácia, e aí foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando eles chegaram a Mísia, eles tinham o intento de ir para Bitínia. Só que, como diz o texto de Atos 16, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus não permitiu. Então eles passaram pela Mísia e desceram para Troade. E lá em Troade, Paulo tem aquela visão de um varão que chega a ele da Macedônia e roga a ele dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. E a gente vê isso descrito no livro de Atos, no capítulo 16, versículo de número 9. Então, Paulo decide, com base nessa visão, partir para Macedônia. Então, eles vão navegando de Troade, correndo ali por todo o lado direito, passam pela Samotrácia e no dia seguinte chegam a Neápolis. E dali, então, enfim, eles chegam a Filipos. E é a primeira cidade da parte da Macedônia, que é essa colônia que nós falamos de Roma. E eles ficaram ali alguns dias nessa cidade. Foram buscando lugar para orar, e então eles têm um encontro com uma moradora daquela região chamada Lídia e também com um carcereiro. O episódio de Lídia é que ela se converte, entre outras mulheres, e convida Paulo e seus companheiros para estarem com ela e concede a eles todos os recursos e todos os cuidados para que eles continuem com aquela obra missionária de evangelização naquele lugar. Eles passam por um episódio onde uma menina, uma jovem, ela é liberta de um espírito de adivinhação e ela dava muito lucro para os seus senhores. Então a perseguição começa e, como os irmãos sabem, eles acabam sendo levados presos, e na prisão então ocorre aquele episódio de eles estarem à meia-noite louvando e orando a Deus, e o alicerce das prisões se move. Tem todo aquele contexto em que os soldados pensam em matá-los para que eles não fugissem, eles tivessem de dar conta, mas uma grande conversão ocorre e o carcereiro e toda a sua família e amigos acabam também se convertendo, e ali começa a ser fundada essa comunidade dos filipenses, tá? Isso está descrito no livro de Atos, no capítulo 16, todo o capítulo 16, excetuando-se o finalzinho que vai do versículo 35 até o capítulo 17, 9, em que eles já passam a pregar em
Tessalônica, tá? Então aqui é o encontro que se dá com esses irmãos. Por isso, Paulo, Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. E nessa comunidade em Filipos, Paulo já tinha passado essa primeira vez. Na terceira viagem, a gente acredita que ele também passa por lá para confirmar essa comunidade. E ele tinha o hábito de estabelecer bispos e diáconos para que ficassem na supervisão daquelas comunidades. E ali então ele tinha estabelecido também esses encargos para os bispos e para os diáconos. Então Paulo aqui continua o seu prefácio, a sua saudação, a introdução da carta, seguindo com o versículo 2. A graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, como a gente vê, esse início da carta tem essa estrutura. A apresentação dos remetentes, algumas qualificações deles, e em até outras cartas Paulo se estende mais, como por exemplo na Epístola aos Romanos, na carta aos Romanos, Paulo estende muito mais ainda essa apresentação, tanto da parte dele quanto dos remetentes, dos destinatários, mas aqui é bem sucinta, somente 2 versículos, e ele já faz essa introdução com essa saudação, apresentação do remetente, dos destinatários e esse voto: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Tá? Esse voto aí. E agora, a partir do versículo número 3, ele vai seguir com o desenvolvimento de todos os assuntos que serão abordados nas próximas aulas com o presbítero Silas. Nós estaremos trazendo aqui também um resumo desse conteúdo que vai sendo exposto, tá? Só um último detalhe aqui: quando nessa saudação, nesse voto que é feito na introdução da carta, o apóstolo Paulo fala graça a vós e paz. Paz era um voto muito comum utilizado na saudação judaica, e a gente precisa lembrar que existiam judeus em todos esses lugares pelos quais ele passou evangelizando por conta da dispersação na época do Império Romano e de toda essa dispersão aí da igreja, da comunidade cristã, logo após a morte de Jesus Cristo e o início da era da dispensação do Espírito, aí com a igreja, com a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Tá bom? Então aqui ele traz essa apresentação. Graça era uma saudação muito mais abrangente, incluindo gentios e judeus. A graça é esse favor não merecido, que quando ele escreve aos Romanos, ele apresenta toda a tragédia e a perdição dos gentios no capítulo número 1, e ele também apresenta a perdição dos judeus, mesmo sendo receptores da lei de Deus, mas eles não eram receptores da salvação, do poder de conseguir dominar sobre o pecado. Então, tanto gentios quanto judeus, por não conseguirem vencer o poder do pecado sobre a vida deles, eles então estavam perdidos e necessitavam de um poder que os revestisse, habitasse neles e desse a eles a condição de resistir à influência do mal, do pecado e da iniquidade, como nós vimos na edição anterior, a edição de número 1. Então, quando o ser humano ele é alcançado pelo Evangelho, ele é convencido pelo Espírito Santo, ele reconhece a Jesus como Filho de Deus e como aquele que é o único que tem a capacidade de justificar o ser humano pela fé e conceder a ele o seu Espírito para que ele viva e ele então consiga dominar a natureza humana. É somente dessa forma que ele consegue receber condição de viver
em novidade de vida. E essa ajuda que é o Espírito Santo habitando na vida da pessoa e concedendo a ela esse poder de decidir não fazer a vontade da carne, da natureza humana, mas fazer a vontade de Deus, tendo Jesus como referência, e a lei de Deus escrita na tábua do coração, é isso que nós chamamos de graça. Por isso essa saudação mais abrangente, uma saudação de reconciliação com Deus e quebra de inimizade com Deus, uma saudação de reconciliação uns com os outros, onde inclui gentios e judeus debaixo da mesma condição de dependentes da graça de Deus para serem justificados diante de Deus pelo poder do seu Espírito que é concedido através daquele que é o único que tem capacidade, que teve a capacidade de trazer essa vitória e essa redenção da humanidade, a reconciliação com Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso essa saudação, graça, esse voto, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ok? Aqui nós paramos essa introdução, esse resumo, né, esse compilado em áudio, em podcast, dessa primeira aula que foi ministrada pelo presbítero Silas, nessa segunda edição do Programa de Educação Cristã Continuado, PEC, da nossa congregação ali no Amapá. Continue acompanhando as próximas lições, né, tanto lá na congregação, como também aqui no canal do YouTube e no grupo do WhatsApp, tá ok? Continue acompanhando, continue meditando, continue lendo, continue sendo edificados por Deus em Cristo Jesus, crescendo na graça e no conhecimento. Nós possamos aproveitar bastante essa segunda edição sob este tema, que ele traga muita edificação, que é a leitura e exposição dessa carta, dessa relação que existia de como Deus manifestou a obra de Cristo e a vontade dele nessa comunidade e na relação dela com o apóstolo Paulo naquela época, por volta de 61 depois de Cristo, que esse contexto todo traga dentro dessa carta abençoada que nos foi deixada muita edificação, e que assim como a comunidade dos filipenses, nós também consigamos alcançar de Deus essa graça de deixar, não só sermos uma igreja local, uma congregação, mas que nós consigamos caminhar em desenvolvimento, em discipulado e desenvolvimento, tendo em vista sermos a cada dia mais uma comunidade cristã exemplar, como a dos filipenses, uma comunidade cristã exemplar. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula e a paz do Senhor.